1930. Parece que é uma boa data. É uma data no qual eu estava quase aparecendo. Eu sou o Nelson. Eu tenho junto comigo o Jefferson, tenho junto comigo um monte de gente que também vai acabar assistindo essa fita. Então eu trouxe minha mãe aqui para tentar recompor a minha vinda de lá para cá. Ou seja, Itália. Itália, puxa, um país tão longe, hein? E quem sabe um dia nós possamos visitá-lo. Então, para isso, vamos ver o que minha mãe tem a responder em relação àquele tempo e àquela época. Aqui está. Então, mãe, eu vou fazer um monte de perguntas para a senhora, vamos ver se a gente consegue recompor essa nossa vida, né? A gente convidou o papai para ele vir junto, mas não quis vir. Mas a senhora veio. Vamos dizer uma coisa. A senhora lembra desse lugar onde nós estamos aqui? Lembro. Você sabe onde nós estamos? Sabe onde a gente está? Linda Luz. E atrás da senhora, a senhora lembra o que está aí? Aqui atrás? É. O morteiro da estação de luz. A senhora se lembra quantas vezes a senhora se embarcou aí para ir para algum lugar? Ah, lembro. Umas par de vezes. Quantas vezes? A senhora lembra uma vez que a gente subiu nesse trem para ir para Campinas? É, lembro. Isso daí quando vocês eram pequenos. Isso, que o Dorival até se machucou num poste. Isso, já é 1904, 44. 44, foi quando, não, foi 44, foi quando a senhora... 45, porque o Dorival já era nascido, né? Já é nascido. Eu já estava grande, a gente estava com 5 anos, 6 anos de idade. Foi quando a gente veio uma vez para ir fazer um passeio a Campinas, não é isso? Mas e da avó? O que você tem? Você lembra da avó? Da minha avó? O nome dela, como é que era? E por que ela veio aqui para o Brasil? Ela veio para viver, que diziam que ganhava mais, né? Então ela veio para fazer vida melhor. E o vovô acompanhou, veio junto? Veio junto, mas eles não se conheciam. Vieram se conhecer aqui no Brasil, os dois. Ele vinha de Moda e ela vinha de Mantua. Então aqui se conheceram. Minha mãe era novinha, menina. Só tem... Qual que era a idade dela? Eu acho que mais ou menos uns 10 anos. 9, 10 anos, né? Era isso que ela tinha. Ah, muito bem. Mas por quê? Por que resolveu vir pra cá? A senhora tem ideia disso? Não, eles vieram, disse que para ganhar mais dinheiro. Que aqui se ganhava muito dinheiro, tinha café. Então plantava o café, colhia café, vendia. Lá na Itália não tinha café, era outras coisas de plantação. A senhora deve se lembrar então do tempo que a senhora foi para uma fazenda, né? Como é que chamava aquela fazenda? Damásio. Ela foi para essa fazenda. Damásio, lá ela viveu, que era tempo do escravo e o patrão era ruim, judiava das pessoas. E ela foi trabalhar na casa desses patrões. Como é que chamava os patrão? Ele chamava Damásio também. Ah, sim. A fazenda era dele. E daí? Mas daí apareceu a senhora. A senhora nasceu. Aí ela casou. Ela era mocinha esse tempo, né? Era mocinha, trabalhava lá. Então aconteceu um fato nesse tempo que ela trabalhava lá. O patrão morreu. Ele judiava muito das mulheres que ia apanhar lenha no cafezal, quebrava galho de café fresquinho, novo, né? Então ele prendia elas, batia, surava com chicote de a cavalo. E foi bastante que ele sofreu. Aí ele morreu. Teve doente, morreu, e ela estava trabalhando ainda naqueles patrões. Quando ele morreu, então fizeram o velório na casa, porque naquele tempo se usava fazer o velório dentro da casa. E veio todos os pessoal da fazenda, tudo lá velar o homem. E quando foi umas certas horas, entrou um homem lá, muito grande, com os pés grandes, chapelão na cabeça. Entrou e olhou assim, mas não cumprimentou nem as pessoas. Ele suspendeu o lençol assim e olhou dos pés à cabeça o homem que tinha morrido. E depois foi embora. Quando ele chegou 2 degraus para baixo, deu um pé de vento, que italiano não falava vira-moinho, falava folheto. Deu aquele folheto grande e levou o homem embora. Não viram mais o homem. O homem fugiu. Então eles ficaram com medo, as pessoas que estavam lá.
que fizeram. Então, agora o que nós vamos fazer para enterrar esse homem? Então, naquele tempo não tinha essa lei que tem agora. Enterrava qualquer pessoa, não passava num lugar assim. Puseram um pé de bananeira, cortaram uma bananeira, puseram no caixão e levaram para enterrar, enterraram. Aí acabou a história ali, né? Porque não viu mais ele. Mas isso